topmassagens.com.br. Tá afim de uma massagem tântrica ou uma massagem relaxante? Acessa lá. Salve, salve galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do Topcast, o podcast da Top Massagens. Eu sou o Samu Garbu, é um prazer estar aqui mais uma vez. E lembrando, né, que o Top Massagens é o maior site de massagens do Brasil, são mais de 1.500 terapeutas oferecendo diversos tipos de massagem. E não é um site de acompanhante, tá, gente? É um site para quem gosta de massagem, diversos tipos de massagem. E hoje eu vou conversar com uma terapeuta que ela trabalha com massagem Nuru. Ela é terapeuta tântrica, é sexóloga, ela vai falar sobre erotismo místico e ela é conhecida, gente, como a feiticeira do Tantra. Meu Deus, hein? Vocês já vão entender, faz todo sentido. Seja bem-vinda, Rani Muniz, tudo bem? Eu que agradeço. Tudo bem com você? Obrigado de estar aqui, viu? Eu que agradeço. Vai ser um prazer conversar com você. E você que é a feiticeira do Tantra. Eu falei a gente tava aqui em off conversando, gente. Falei pra ela, nossa, mas você lembra a Joana Prado de fato? Ela falou, não, mas não tem a ver com isso não. Tem a ver com o quê? Não tem mesmo. Feiticeira é porque é a maior experiência que a pessoa tem sem ter SX. Sem ter o quê? Desculpa. Sem ter o sexo propriamente dito. Então é a feiticeira que faz o feitiço. Então tem muita magia envolvida. Magia envolvida. Eu vou querer entender tudo isso aí, então. E ela que é carioca, gente. Primeira vez que eu acho que a gente conversa com uma carioca, hein? Como que tá lá Como que tá o Rio de Janeiro? Rio de Janeiro sempre maravilhoso, muito caliente, Top Massagens tá bombando lá, né? E você veio para cá para poder fazer essa participação com a gente? Tá aproveitando também um pouquinho aqui da região? Na realidade, eu saí ontem, né, de um retiro, que foi essa formação em erotismo místico. Sim. E aí aproveitei para estar aqui com vocês. Legal. Antes da gente começar a nossa gravação aqui, a Rani estava falando para mim sobre portal de prazer, eu tô usando prazer aqui, né? Você falou portal, né? Portal de delícias. Portal de delícias. O que mais? Bastão de luz. Eu me senti num Star Wars, viu, Rani? E isso você viu lá nesse retiro que você foi fazer ou você já conhece esse conceito há algum tempo? E o que é exatamente isso? Vamos começar por isso porque já chama atenção, né? Portal de delícias e bastão de luz para a gente entender sobre o que a gente está falando. Misturou um pouquinho as coisas, mas vamos. Bastão de luz. Bastão de luz é o nome em sânscrito do lingam, do falo, do pinto. Então a gente chama dentro da massagem tântrica lingam. Sim. E o lingam é o bastão de luz. Bastão de luz, tá. Eu sempre pergunto para os meus interagentes, será que você tem adentrado portais sagrados? Portais Seu sagrados. bastão de luz tem adentrado esses portais sagrados? Ou tá adentrando aí qualquer portal? E portal sagrado é um nome maravilhoso, né? E tem que pedir uma permissão para entrar num portal sagrado? Deveria, né? Deveria, mas não é o que acontece. Mas eu tô dizendo num sentido mais espiritual da coisa. Deveria, acho, né? Porque é quase um culto, né? Sim. Aliás, foi isso que vocês foram fazer lá. Sim. Aprender a cultuar. Me fala sobre isso, vamos começar falando sobre isso. O que seria isso exatamente? Cultuar a figura de um pinto e cultuar a vagina, né? Na realidade é uma ritualística mesmo, né, que a gente faz. Então é trazer a intimidade pro sentido não do profano, do errado, do sujo, de algo que é pecaminoso, mas trazer sacralidade. Então, você como homem, eu vou pegar ele aqui, gente, já como homem pra gente conseguir trazer para um conceito que a minha intenção é que realmente os homens consigam, de alguma forma, criar essa conexão. Então, por exemplo, muitos homens, quando veem uma mulher, será que eles olham para a mulher como um ser sagrado, como uma deusa, ou até mesmo uma sacerdotisa? Ou eles olham para essa mulher apenas como um fragmento? Eles olham para ela só como uma vagina. Nossa. E querem, de alguma forma, penetrar para satisfazer uma necessidade instintiva, primitiva, biológica, para satisfazer ou para ter uma dopamina barata. Tá. Você como homem. Você tá me perguntando? Sim. Olha, eu acho que hoje em dia é complicado, né? Diante de tanta coisa que a gente tá vendo aí, né? Mas eu acredito que quando o homem
gosta de uma mulher, ele tem sentimento, mas essa é a minha forma de ver, tá? Eu acho que ele acaba cultuando, sim, essa mulher como uma deusa. Mas vai muito além da questão da aparência física e do prazer. Como uma deusa mesmo que tem detentora de um poder ou que consegue mexer com a nossa cabeça de uma maneira que desestabiliza até, né? Ou que faz a gente até mudar os planos, sabe? Em razão disso. Mas eu acho que isso é quando a gente está envolvido. Quando o homem está envolvido, talvez ele enxergue a mulher dessa forma, como uma deusa mesmo, né? Uma figura de poder. Não sei se eu consegui responder. Ele falou bonitinho. Mas, no geral, assim, nas relações ordinárias que muitos homens e até algumas mulheres têm vivenciado, diante das circunstâncias da nossa cultura, que tem pregado muito as relações como algo mais objetificado, ou algo muito para um prazer rápido e imediato. Comumente você não olha para Regina, para Cherolaine ou para o portal sagrado, certo. como que a Ioni em sânscrito significa o portal sagrado. A gente falou do Linga, mas não falou da Ioni. A gente acaba não olhando para ela como algo que gera uma vida, como algo que é tão valioso e poderoso. Afinal de contas, todos nós nascemos de uma Ioni. Então, quando a gente faz essa ritualística, é no sentido de olhar não só como fragmento de algo que eu vou penetrar, invadir, tomar para satisfazer algo, algum instinto primitivo biológico que vai me dar prazer, que vai me saciar de alguma forma, mas olhar como um templo de delícias, de gostosuras, de prazeres e de intimidade, de conexão. Então, quando a gente começa a olhar para o órgão não fragmentado somente para um prazer dopaminérgico barato que vai ali, te supriu ali naquele momento, e quando você começa a cultuar, a olhar, a dar tempo de qualidade, a experimentar, a trazer aquele ato em si para a sua vida, você vai percebendo que a sua percepção vai mudar. Você vai percebendo que a sua energia orgástica vai surgir. Que a libido, que não está associada somente a... Porque quando você fala assim, a mulher hoje está sem libido. Então, a secura da vida dessa mulher, ela não está ligada somente a um hormônio específico, ou a falta de um hormônio específico, ou ela ter mais lubrificação ou menos lubrificação. Mas está ligada ao fato dela se amar tanto e amar tanto a vida dela, que isso vai transbordar. Então, vai transbordar para todas as relações. Tá. Então, quando eu me amo, quando eu me conheço, quando eu sou detentora do meu corpo, quando eu tô muito cheia de mim, isso vai transbordar para o outro. E vai transbordar para as minhas relações. Tá. E, consequentemente, vai transbordar para o meu trabalho. Então, quando a gente fala de relações, não são só relações íntimas, são relações com o todo. Então, como é importante a gente entender que essas pequenas ritualísticas vão reverberar para a nossa vida como um todo. Total. E quando a gente vai fazer lá um ritual, porque quando a gente fala ritual as pessoas têm medo, né? Mas quando a gente vai fazer lá e vai ter esse momento mais íntimo, ou vai tirar um tempo de qualidade para cultuar e olhar com sacralidade um órgão, não significa que eu vou penetrá-lo. Não significa que eu vou chegar ao orgue. Mas é normalmente o que a nossa mente nos leva, né? Mas você falou que eu falei bonitinho e tal, mas de fato eu fui muito sincero na minha fala, porque eu acho que quando o homem está envolvido, ele coloca a mulher nesse outro patamar. Sim. E eu acho que se a gente não está envolvido, e aí o que nos cabe é também não usar essa mulher como objeto, como você está falando. Na sua visão, como mulher, na sua percepção, e você tem 12 anos, né, nesse trabalho já. Sim. Você acha que a maior parte dos homens consegue olhar a mulher dessa maneira que não seja fragmentada? Não só os homens, mas hoje em dia também tem muitas mulheres que olham só pro pinto. Então, o que está acontecendo com a gente sexo. como ser humano, assim? O que está faltando na sua visão? Eu acredito que é referência. Então, assim, a nossa cultura tem levado a gente a ter referências pobres, repertório pobre. Então, o homem,
culturalmente, ele tem um acesso maior à intimidade do que a mulher, por questões sociais, culturais e afins. A mulher não pode sentar de perna aberta, a mulher não pode se vestir de qualquer forma, a mulher não pode sentar no colo de um homem porque isso pode, de alguma forma, fazer com que o homem queira abusar dela. Então, a mulher, o tempo inteiro, ela acaba se constrangendo, se envergonhando, tendo medo do seu próprio corpo se podando. se podando, não tendo uma sexualidade aberta, intuitiva, que deveria ser natural da mulher, por questões de medo, de cultura, enfim. E o homem, ele tem uma referência pobre, que é a referência do pornô. Então, essa referência pornográfica faz ele achar que só a pepeca que é depiladinha, que é bonitinha, é a que vai dar prazer. Só a garganta profunda que vai fazer ele chegar num determinado ápice de prazer. Uhum. Que o prazer está associado somente à penetração propriamente dita, que se não tiver o orgasmo, ele não vai conseguir se sentir nutrido, que foi a questão que a gente estava conversando. Também. Não é só sobre colocar a porra pra fora, mas é sobre, depois disso, como você se sente. Mas acho que mas o proporcionar prazer pro outro também nutre a nossa alma, o nosso espírito, né? Mas ali tem que ser uma troca, né? Os dois... Tem que ser uma troca mútua, né? Tem que existir essa conexão. Uhum. Você trouxe um ponto importante, né? Que é a questão da cultura. Talvez seja uma visão equivocada, e aí você pode me corrigir aqui, tá bom? Essa coisa mais do instinto, que acho que a mulher tem também, né? Você acha que tem a ver com a natureza humana, que isso é natural que a gente vá para esse caminho que é mais fácil, que é mais rápido, que é conhecido, e que a gente e talvez a gente seja um pouco desligado do espiritual? Você acha que é um pouco isso, assim? Assim, desde os primórdios, né, a sexualidade, ela é reprimida. Existe um instinto primitivo, biológico, então o homem, ele é um ser biopsicossocial, que ele vai sofrer a influência da cultura, da vivência dele, então tudo que ele viu, ouviu e sentiu programou ele. De igual forma a mulher, então também isso acontece. Só que o homem, ele tem uma liberdade sexual maior do que a liberdade da mulher. A mulher, ela foi tolhida. A mulher, ela não pode mexer no sininho. A mulher, ela não pode se tocar, se masturbar, se conhecer. Então, é tudo muito proibido para a mulher. Hoje está um pouco mais isso que aberto. Isso, pouco. Mudou. Mas ainda assim, ela saiu de um extremo e foi para o outro. Me explica. Então, por exemplo, antigamente a gente não podia nada. Hoje a gente pode tudo. Então, esse excesso de informação também é muito prejudicial. Então, quando eu digo, eu sou dona do meu corpo, minhas regras. Eu não preciso de homem para nada, sou autossuficiente e independente. Então, para que eu vou ter um homem? Eu uso o homem como ele nos usava e de alguma forma a gente recriminava. Ou então o homem não tá me suprindo, a relação tá uma merda, eu vou lá e uso um vibrador. De alguma forma, eu saio de uma problemática que eu reprimia, que eu comparava, que eu falava mal do homem que usava a mulher. E de alguma forma eu tô usando isso como referência também. Então eu uso esse homem que era um homem ruim, entre aspas, porque tudo é um ponto de vista, mas eu uso esse homem que usava as mulheres para hoje também estar fazendo a mesma coisa. Mas deixa eu entender um ponto importante aí dessa conversa, porque vai ter mulher que, só para as mulheres que estão assistindo a gente também, não... Elas entenderam exatamente o que você está falando. Você não está falando de independência, né? Por energia feminina, etc. Não. Tudo isso tem que existir e tá tudo certo, né? Tudo tem que haver um ponto de equilíbrio. Na verdade, essa coisa da energia feminina até pode ser um discurso perigoso, né? Que a mulher tem que ter energia feminina, ela não tem... Não é sobre isso que você está falando, não. Né? Ainda não. Tá. Vamos falar também. Você acha que, de alguma forma... A gente precisa encontrar, então, o meio do caminho, né? Sim. Que seria viver também os nossos desejos, mas talvez com mais consciência. O que você
Uma sexualidade mais consciente mesmo. Uhum. Então, por exemplo, por que não voltar para os primórdios, onde a sexualidade era algo natural, onde você poderia experimentar e criar novas referências sobre. Então, assim, a minha maior questão aqui é qual é a referência que a gente tem hoje sobre sexualidade? O homem tem a referência do pornô. Tá. A mulher acabou tendo uma referência baseada no homem que tinha uma referência anterior ao pornô. Então, essa mulher que é autossuficiente, independente, ela acaba não querendo se comparar ao homem, mas ela acaba usando um vibrador, por exemplo, para não depender do homem. E esse estímulo do vibrador acaba dessensibilizando ela. Então, acaba sendo uma problemática tal qual é a pornografia para o homem. Certo. Então, quando a gente julga o homem que se masturba, a gente também não para pensar na problemática que é a mulher usar o vibrador em excesso. Então, são duas problemáticas. Uma tá numa linha e a outra tá Os dois estão tentando ali só satisfazer um desejo e não... Você já passou algum momento, já passou pela sua cabeça em algum momento conhecer o Everest? Ou escalar o Everest? Não. Para ir escalar o Everest, a pessoa que vai fazer essa expedição, né, ela precisa pedir permissão para a montanha, né, para Pachamama, né? Então ela pede permissão para a montanha, que é sagrada, para poder subir a montanha. E ao mesmo tempo, e justamente por isso, ela está autorizando essa montanha a tomar o que ela considera que é dela. Tanto que, só para a gente brisar um pouco aqui, né, as pessoas que sobem o Everest e morrem lá elas ficam, né, pertencem à montanha. Então você está trazendo uma reflexão sobre a sacralidade do feminino e do masculino também, né? E da gente cultuar da mesma forma e ter o respeito, né? Sim. Esse retiro que você foi fazer, então, só para a gente falar um pouco mais dele, desse erotismo místico, ele ensina um pouco sobre isso, sobre esse sagrado, tanto o pinto, né, como a vagina, a gente olhar para isso como algo sagrado. Sim. Mas não só olhar para o falo, tá, né, ou só para a Ioni, mas para você olhar para um corpo isso, como um templo. O corpo como um todo. Perfeito. E não só o corpo. Aí depois a gente vai ampliar a percepção, que é você olhar para a energia. Tá. Para você realmente... O intuito do erotismo místico é você realmente olhar para a necessidade do interagente, entender realmente qual é a necessidade primordial dele e entender o que você pode, o que você está disposta a entregar. Então, ali você é uma sacerdotisa, uma iniciadora. Eu, quando vou realizar uma sessão de erotismo místico, por exemplo, ela vai ter um combinado de massagens, só que antes disso, você vai alinhar com o seu interagente o que ele está procurando. Porque, às vezes, o homem, vamos colocar o homem, ele vai procurar a massagem com um intuito específico. Eu quero procurar porque eu quero uma finalização, eu quero procurar porque eu estou com um problema de ejaculação, eu quero procurar porque eu estou muito no pornô. Então, são várias problemáticas que fazem um homem procurar por uma massagem. Porque, enfim, você vai sentar com o interagente, vai perguntar para ele qual é a necessidade que ele tem. E a partir disso a gente vai alinhar o que pode, o que não pode, o que é negociável, o que não é negociável para você. E a partir disso, se ele está aberto para a experiência. Então é uma vivência, não é uma massagem propriamente dita. Ele usa, por exemplo, eu vou passar por uma nuru, eu vou passar por uma relaxante, porque eu preciso trazer ele para o momento presente. Então, eu preciso ter toques mais firmes para trazer o homem, por exemplo, nesse contexto. O homem que trabalha, que tem muitos afazeres, que está ali no corporativo, por exemplo, que é muito mental, eu preciso aterrar ele para fazer ele sentir. Porque ele tem muita dificuldade. Então, ele já está muito preocupado com o orgasmo, ele está muito preocupado com o futuro. Ele quer resolver logo. Quer resolver logo, quer acabar logo. Então, como que eu faço para trazer esse corpo para o momento presente? Eu tenho que trabalhar um toque mais terra. Então, eu vou apertar. Eu vou ali, às vezes, num ponto de dor, para fazer ele sentir uma dor.
Eu vou, sabe, fazer ele sentir ele na carne, na pele, os estímulos, para depois eu começar a trazer novos estímulos. Então a gente vai aumentando o repertório. A gente vai trazendo novas sensações para esse corpo. Tá. Enrijecido, duro. Tá. E ali no atendimento, Rani, você atende homem e mulher, né? Sim, é legal e casal também. E casal também, inclusive atua com terapia de relacionamento. Depois eu tenho uma pergunta sobre isso. Você fica numa figura de sacerdotisa. E o que seria exatamente essa figura? É uma iniciadora. É uma educadora sexual, mas que ela não fica só atrás da mesa dizendo pra você o que você deve ou não fazer. Mas aí você como sacerdotisa, o homem naquele momento ele tá numa posição que ele tem que cultuar você, né? É nesse sentido? Na realidade, quando a gente tá na sessão, não é a Raniele. É a amante. Amante. Então é uma medicina. Ali eu vou entregar pra ele aquilo que ele precisa. Então eu vou tomar o meu banho, eu vou rezar a minha mão. Eu vou criar... a minha mão, ela tem uma memória. O meu toque, ela tem uma memória. Então eu transfiguro no fogo. Né? Então ali eu vou entregar as minhas mãos para que o meu interagente receba de mim aquilo que ele está procurando. Para que minhas mãos possam ser cura. Então essa é a magia que acontece ali. Okay. Trabalho o magnetismo. Uhum. Porque quando a gente fala de tantra, as pessoas associam tantra somente à massagem. Então, a massagem, ela é uma tecnologia, ela é uma ferramenta do Tantra. Não é o Tantra propriamente dito. Então, é uma fatia da pizza, que são as manobras que a gente pode utilizar. Mas, além disso, para além das manobras, a gente tem toda essa parte sensorial, essa parte da expansão orgástica, que a gente procura fazer com que o interagente consiga chegar. Então, dentro do Tantra, a gente usa respiração, voz e movimento. Então, a gente vai produzir essa bioeletricidade, a gente vai produzir essa energia para despertar no corpo dele essas sensações que vão, na realidade, trazer um desbloqueio. Então, quando a gente para estudar Reiki e a gente usa as couraças emocionais, a gente entende que são 7 pontos energéticos. E esses 7 pontos energéticos, eles são responsáveis, cada um é responsável por uma glândula, cada um é responsável por uma função. Então, por exemplo, o homem que quer muito sexo, que está muito ativo, que está muito nessa necessidade do fazer e do estímulo rápido, ele está muito preso no primeiro chakra, que é o chakra básico, Muladhara, que a gente chama. Então, esse primeiro chakra, ele é o chakra da sobrevivência. Se você parar para pensar, o sexo, a disfunção dele, ele tá ligado a essa luxúria, a necessidade de produção, reprodução. Então, ele, de alguma forma, inconscientemente, ele tá associando ao eu tenho que fazer para garantir uma espécie. É uma associação primitiva. Uma associação primitiva. Então, esse primeiro chakra, ele tem todas as suas problemáticas e tem todas as suas coisas boas, né? Que são os pontos vitais. Então, esse chakra, ele traz muito medo. Então, de alguma forma, você tem medo de morrer, você tem medo de ficar pobre, você tem medo de não ter comida suficiente. Então, todos esses chakras são ativados de alguma forma por esse... E ele fica bem aqui na região mesmo do sacro, próximo dos órgãos genitais. Então, quando a gente contrai o períneo, a gente sente esse chakra. E ele é responsável por inúmeras coisas dentro da nossa vitalidade, que trazem a nossa energia vital. Quando a gente trabalha isso dentro do Tantra, ou dentro do erotismo, enfim, que eu vou manipulando essa energia, eu vou, às vezes, trabalhando medos inconscientes que esse homem ou que essa mulher venha a ter. Para ele acessar, por exemplo, o coração, então como que eu tiro esse homem que tá nessa problemática de luxúria, de sexo pelo sexo, que tá ali muito preocupado só com essa dopamina, como eu faço levar esse amor, esse carinho, essa amorosidade para esse homem que é lá no 5º chakra,
Então, como que eu faço essa energia subir? Tem todo um trabalho que é feito através do Tantra. Então, através da respiração, da voz e do movimento, eu vou desbloqueando todos os outros pontos. Então, eu saio do primeiro chakra, que é esse chakra básico, que me dá sobrevivência, sustentação na vida, que é necessário eu ter também, porque senão eu fico sem pernas, eu fico lá no mundo da lua. E aí eu passo para o segundo chakra, que é o chakra da autoestima, da sensualidade, que é diferente da sexualidade, que vai fazer com que você se sinta mais sexy, que você não tenha vergonha. E aí eu passo para o terceiro chakra, que é o chakra do poder pessoal, que vai trabalhar o magnetismo, que vai me fazer gerar dinheiro. Nossa, é muito profundo. A Rani tá dando palestra aqui, profundo. Gente. Assim, e você atua há pouco tempo, 6 meses, se eu não me engano? Na massagem, atuando diretamente com a massagem tântrica. Com a massagem, mas antes da massagem vem toda essa bagagem. Toda essa bagagem. E aí isso me faz querer ir para alguns outros caminhos aqui da nossa conversa, sabe? Que, por exemplo, você está falando aí sobre os chakras e energia sexual. Sim. Eu tenho escutado muito falar nas redes sociais sobre como essa energia sexual é a mesma que a gente pode usar para outras áreas da vida. Para a criação dos seus sonhos. Por exemplo, né? Tô tentando encontrar as palavras, mas é isso, para prosperar, para progredir na vida e etc. Isso também aparece no seu trabalho de alguma forma? Sim. Como a gente consegue canalizar essa energia sexual nesse sentido? Você tem que trabalhar uma questão de uma dependência emocional, talvez, que não deve existir. Tá atrelado, essas coisas estão atreladas? É meio complexo, sim, né? Não. Então vamos por sim, partes. Não. A energia orgástica ou energia sexual, ela é a energia que ela cria um ser humano. Então, por exemplo, eu posso trabalhar isso a partir de uma massagem. Eu falo muito com os meus interagentes, goza na cara do seu sonho. E o gozo não precisa ali... Goza na cara dos seus sonhos. Goza na cara dos seus sonhos. Então, é a gente criar os sigilos, né? A gente criar aquilo que a gente quer com uma intenção clara. Então, eu saber realmente o que eu quero vai fazer com que eu consiga trazer essa energia orgástica, que é uma energia mantenedora, criadora. Ela cria uma vida. Então, como eu uso essa energia, eu canalizo, então eu capto, converto e canalizo essa energia para a criação da minha realidade. É um papo profundo pra caramba, Pra caralho, assim. É bem profundo. Então, dentro da massagem, ou dentro do erotismo místico, eu trabalho uma expansão de consciência. Só que através do corpo. Porque eu tô despertando novas sinapses sensoriais, eu tô despertando novos sentires, não sei nem se existe essa palavra, né? Mas novas formas de sentir. Eu tô levando o interagente para um espaço que ele nunca talvez tenha experimentado na vida. E também levo para o divino. Porque se ele se permite chegar até o último chakra, que é o coronário, e isso também lembrando que não é em uma sessão, mas pode ser que aconteça. Pode ser que ele já esteja tão aberto e tão receptivo que ele consiga acessar estados orgásticos. Só que para isso acontecer, vai existindo uma evolução. E essa evolução vai vir concomitantemente com a expansão de consciência. Então a mentalidade, ela é muito importante dentro do processo. Até para você entender que, caramba, eu tô tão preso aqui no meu chakra básico, eu entendi que para eu poder acessar novos níveis, eu preciso me desenvolver em algumas áreas da minha vida. Então, como eu posso fazer isso? A massagem é uma ferramenta, não é a única, mas também pode ser. Então, é a gente ampliar o repertório para entender que massagem não é só algo que eu vou chegar ali, vou manipular o corpo, a pessoa vai ali, de repente, com o intuito de um final feliz, se for a massagem que ela tá procurando, e ela vai sair dali desnutrida e não nutrida. Nossa, então peraí. Porque aí já... eu não sei se a galera, inclusive... Tá abrindo vários loopings, né? Não, eu não sei se a galera tá preparada para essa conversa, porque assim... Vamos lá. Antes da gente começar aqui, a gente tava falando sobre o que a maior parte dos homens buscam numa experiência de massagem, né? Que não é... Porque assim, se fosse sexo... Rani me falou, né? Se fosse sexo, ele ia procurar uma garota de programa. É mais barato.
Vai lá, resolve uma questão de carnal ali e tal. E não é. Não. Só que, aí que é interessante, né? A massagem, ela dá a experiência, ela traz um sentimento, uma sensação de vínculo, porém você termina dessa forma, dependendo a profissional que está ali, né? Ela termina ou com uma finalização, um final feliz, ou com uma finalização sexual. Então, na massagem, aí eu quero que você me explique de novo essa parte que a gente estava conversando, que se o cara for só para procurar uma garota de programa, ele vai ter o sexo só. Se o cara for só para procurar uma garota de programa, ele vai ter o sexo só. E ele vai para massagem porque ele não quer só isso, na verdade, ele quer vínculo. Então, mas ele quer afeto. Ele quer intimidade. Uhum. Ele não quer uma conexão emocional. Algumas vezes. Então, por exemplo, tem interagentes que são casados ou que têm um relacionamento que eles não pensam de forma alguma em largar a esposa, de forma alguma em trair a esposa. Então, eles se sentem menos pecadores ou sentem que não é uma traição quando eles contratam um serviço onde eles vão ser servidos ali, né? Eles vão ter aquilo que eles precisam por uma pessoa que não vai depois cobrar algo dela, porque tem intimidade, acaba tendo uma conexão naquele momento, mas não tem vínculo emocional. Isso é um ponto. Existe. Mas tem afeto envolvido ali. Quando ele pega uma profissional, que é uma profissional que está ali capacitada para criar essa ambiência. Tá. Então, por exemplo, quando no erotismo místico, a gente trabalha dessa forma, com consentimento. Então, até onde eu posso chegar? O que é permitido nessa sessão? Então, quando eu abro uma sessão com o interagente, eu pergunto para ele. Eu falo para ele me perguntar, né? Ou então existe essa troca mútua. Você vai me amar nessa sessão? Você pergunta? Você vai me amar nessa sessão? Quando existe uma troca mútua. Quando não é uma sessão só para ele. Quando eu entendo que ele precisa criar vínculo. Que ele tá com essa dificuldade de criar vínculos fora. Quando eu entendo que ele saiu de um relacionamento traumático e por conta desse relacionamento traumático baixou a autoestima dele e ele não consegue se envolver com outras pessoas. Existem 1000 problemáticas, então cada caso é um caso e a gente tem que estudar ele com calma antes de chegar ali e entregar de mais ou de menos para ele. Então, por exemplo, a gente vai fazer um acordo e eu pergunto para ele, você vai me amar nessa sessão? Às vezes o homem não tem o hábito de amar, ele tá bloqueado. Ele tá engessado, condicionado. Ele não quer criar vínculos, mas eu sinto, por conta de ser terapeuta também, que ele precisa começar a criar isso de alguma forma. Então, dentro desta sessão de 1 hora, 1h30 ou 2 horas, ele vai se permitir viver esse papel de amante comigo. Eu pergunto pra ele, você vai me amar nessa sessão? Sim. Você não vai me abandonar? Sim. São perguntas profundas, tá? Você não vai me abandonar? Não. Você promete cuidar de mim? E de igual forma eu faço essa mesma pergunta pra ele. Então, a gente criou ali, né, um pacto inicial antes da gente iniciar a sessão. E tudo que foi feito ali, que acontecer ali, vai ficar ali. E não rola sexo, só para deixar isso muito claro. Porque o sexo pelo sexo é muito barato. Ele paga uma pessoa, vai lá e faz o que ele tá acostumado a fazer, um repertório pobre. Muitas das vezes ele se acha o cara, mas, coitado, não sabe nem o que é, né, ter uma relação com intimidade, com tempo de qualidade e realmente uma interação genuína, porque ele está condicionado ao pornô. E quando ele vem para dentro dessa experiência aberto para as infinitas possibilidades, ele acessa o éter, que é o espaço. Ele vai para além da mente. Ele sai da mente consciente. Então, ele não fica procurando o repertório, que é, fica de 4. Essa posição sexual que me dá prazer. Eu preciso ter o estímulo da bunda. Eu preciso ter o estímulo do peito. Você precisa beijar o interagente. Precisa fazer um oral. Não. Ele vai sentir no corpo. Então, tem várias formas da gente trabalhar isso. Eu posso trabalhar até uma experiência que eu quero trazer com você, que é usando um chocolate, usando uma fruta, vendando, usando uma pluma. Então, existem várias formas da gente estimular e isso vai ser gradativo também. Porque eu também não posso entregar tudo para a pessoa de uma vez só. Porque senão você nutre tanto que nunca mais ele volta. Ou porque ele está muito cheio,
ou porque ele fica com medo. Porque a intenção da sessão é, eu te dou todo esse repertório para você sair daqui e aplicar em outras pessoas. E você entender que você vai ser o próximo facilitador. Você vai levar isso para as suas relações. Então, eu saí da sessão, eu encerro o meu vínculo com ele, para ele não ficar pensando em mim. Pra ele não ficar pensando que é só comigo, que só eu posso dar isso para ele. E ele vai começar a entender que ele tá tão cheio, que ele vai transbordar para outras pessoas. Então, muitos interagentes meus falam assim, e agora? Você é realmente uma feiticeira, Raniele, porque e agora? Você alugou um apartamento na minha cabeça. Como que eu falo pra minha esposa que eu não quero mais aquele sexo ordinário? Que eu quero algo profundo. Que eu quero algo a mais. Como que eu falo isso pra minha esposa? Então é aí que a gente começa a trabalhar a terapia de casal. É aí que às vezes a gente tem que trazer a mulher. Pra ela entender que ela também precisa acompanhar. Então, como tudo na vida, é uma expansão. Quando você enche uma bola de gás, por mais que essa bola murche, ela jamais volta pro mesmo lugar. Você ativou novas percepções sensoriais. Você criou um novo repertório. Ele tem uma nova referência. Ele entendeu que para ele se sentir nutrido e cheio de afeto, de amor, de carinho, dele se sentir um Deus, porque é isso que a gente faz, a gente olha como um templo, né? Gordo, magro, alto, baixo, feio, preto, branco. Não, é um templo. Você olha a energia, você vê o corpo se expandindo. E o que você pode fazer para dar mais prazer e você sentir a pessoa ali naquele momento com mais prazer e mais gostosura. Entende? Então, como que você vai fazer esse interagente sair dali se sentindo um Shivão? Ele quer uma Shiva. Ele quer uma Shakti também ali próxima dele. Então, essa mulher que vai estar próxima desse homem também precisa se tornar essa deusa. Então, é um trabalho que precisa ser desenvolvido aí também a partir disso. Deve acontecer, né? Você atende... Qual a sua média de atendimento atual? É bem grande. Assim, uma média baixa, 40. Isso no mês. De 40 a 50. Ou seja, um por dia, porque assim, fim de semana você descansa. Graças a Deus, né? Então sobra. Então mais. 2 atendimentos por dia, tem dias no que mínimo. São 5. Nossa, mas você consegue? Consigo. Eu queria entender uma coisa, assim, a questão da energia. Porque imagino que chegam uns caras lá com uma energia meio pesada, né? Na realidade, energia pesada ou leve é um ponto de vista. Porque não existe certo, errado, bom ou mal. Sim. Energia é Mas energia. não tem gente que você tá do lado e parece que, você nossa... sente uma energia mais carregada, Isso. pesada ou densa? Existe. Mas aí a gente tem que captar, converter e canalizar. Mas você consegue atender uma pessoa que tá... Consigo. Que dá vontade de mandar de volta pra casa. Consigo. Vai embora que não tá legal, não. Mas aí você entende que você tem esse poder na sua mão de transformar isso. Nossa, então realmente é transfigurar. E tem uma... porque aí, meu Deus, tem que realmente tá muito desprendido, talvez. E tem uma responsabilidade muito grande no seu trabalho aí, né? Porque isso que você falou da pessoa ir embora e não ficar com você na cabeça. Sim. Achando que ele só vai alcançar Comigo. aquilo com você. Sim. Mas, de fato, é uma experiência que ela amplia os sentidos. Tem alguns que eu preciso demitir. Demitir? Você precisa falar pra ele, olha, não vou atender... Não dá mais comigo. Não vou atender mais você. Porque a pessoa começa a criar uma dependência ali? Cria uma dependência e ela começa, tipo, de qualquer forma eu preciso sair com você. Ela entendeu? Aí ela associar porque você vai ser boa de cama ou porque deve ser muito maravilhoso o SX com você. Eu preciso porque tem que. Então, quando começa com isso, eu falo pra ele, não dá mais pra eu te atender, porque você não conseguiu entender o propósito. Poxa vida. Então é porque é sobre mim, é comigo? Não, não é sobre você. Mas a nossa relação começou como você como interagente. Eu não posso mudar, porque se eu sair de terapeuta, ou de facilitador, ou de sacerdotisa para ficar com ele, ou com ela, ou com os dois, vai mudar a relação que a gente tem. E essa mudança de relação pode fazer com que esse encantamento se quebre. E aí ele vai ver que não tem nada de mais, que no dia a dia eu não sou a sacerdotisa. Eu não sou a amante. É um personagem que ali naquela... Não é um personagem, é uma figura que eu peço permissão para que ela me ajude naquele momento, naquela ritualística. Então, por exemplo, ela tem um perfume, ela tem uma forma de vestir, tem um ambiente que é criado.
Então tem uma luz específica, tem uma música específica. Para você entrar, se conectar com aquilo, Até né? para a pessoa também se conectar. E ela entender que é um tempo que ela vai ter ali para esse desenvolvimento. Tá. E que talvez ela não vai ter isso em casa. Por conta das demandas do dia a dia, por conta das demandas da esposa também. Então, realmente precisa ser visto. Eu digo que é inteligência relacional. Então, quando você passa a olhar para o seu relacionamento como algo que também precisa e demanda um investimento, eu olho para essas necessidades e eu olho para essa parte da intimidade como algo que eu preciso também desenvolver. Porque ao longo prazo, se eu for esperar cair libido do céu, criar vontade de transar com meu parceiro do céu, ou, sabe, criar ali o momento certo vai cair pra gente fazer o SX fenomenal, isso não vai acontecer. E todos esses insights também veio a partir da sua experiência pessoal. Sim, com certeza. Você tem algum experimento que você quer fazer com esse chocolate, é isso? Com esse chocolate específico. Vamos abrir Tem aqui. que ser com esse daqui, que é amargo? Não tem que ser com esse daqui, gente. Eu gosto de chocolate porque amargo. assim, vamos pensar, esse é amargo? Meio amargo. Você não tem que querer não, a louca. É experiência. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, qual é o intuito? É. Você vai pegar aqui, você vai abrir um pedacinho do chocolate. Um quadradinho. Quadradinho. Ai, gente, eu sou péssima. Pena que eu comi chocolate Um pedaço. pra Não precisa caramba ser esse esse pedaço final de grande, não. semana aqui. Segura aí. Pode ser metade aqui, né? Pode. Tá. E aí, o que a gente só vai... segura ele por enquanto. Calma. Tá vendo como é que você é apressado? Eu já... Tá vendo? É isso que eu acontece, acho que ela gente. levou, no dia a dia. Você viu, né, Fábio? Você viu a malícia, né? É isso que acontece no dia a dia. Entendeu? A gente tá abrindo aqui uma nova percepção pro sentir. Você já percebeu que você já começou a passar a linguinha no dente antes de você colocar o chocolate na boca? Acho que sim. Já liberou aí alguma coisa. As papilas gustativas já começaram a ser ativadas antes mesmo do chocolate. Com certeza. Então, qual é a percepção? Isso aqui eu uso até, inclusive, dentro das minhas sessões. Quando a gente para... Eu amo chocolate. Eu trouxe o chocolate porque eu amo chocolate. Eu sempre também, antes de oferecer, eu vou perguntar se a pessoa gosta de chocolate, porque às vezes a pessoa não gosta. Mas enfim. Quando você vai pensar numa experiência... Você deduziu o que eu gosto. Porque eu preciso trazer uma experiência aqui ao vivo, né? A gente tem que trazer a experiência ao vivo pra vocês verem. Depois eu vou precisar de um papel, viu, Fábio? Que faz a diferença. Vou precisar de um guardanapo. Então você vai lá e você vai pegar esse chocolate. Só que antes de você degustar o chocolate, não é comer o chocolate, você vai abrir o seu olfato e vai cheirar o chocolate. Só que para cheirar o chocolate, abre mesmo. Bota bem pertinho do seu nariz, com vontade. Cheira o chocolate. Fecha o olho. Cheira o chocolate. A gente já fecha o olho naturalmente. É muito bom. Sentiu o cheiro do chocolate. Você já vai percebendo que a expressão corporal dele já vai mudando. Já tô mais relaxado. Tá relaxado, ele já vai começando a passar a língua inconscientemente, o olhinho já vai fechando, a vontade de degustar já vai aumentando. Aí agora você vai passar esse chocolate só na sua boca. Passa ele em volta da sua boca. Tá. Passa. É um pouco estranho isso. Não. Se permite. Ok. Isso. Assim? Isso. E vai deixando a língua, isso, passar pelo chocolate, você vai sentindo o chocolate derreter. Homem é desengonçado, gente, relaxa. Peraí, cara. Tem um cabelo aqui. Peraí. Não é meu esse cabelo. Não é. E passa a língua no chocolate. Devagar, homem. É uma ritualística. Você começou a sentir o gosto do chocolate. Certo? Aí agora você vai... Pega a mesma língua, a língua bem grande, e passa no chocolate. Pra câmera não, né? Vai ficar... Peraí. Olha como isso vai ativando vergonha, insegurança. Vai fazendo enquanto eu tô falando. Vai ativando insegurança, vergonha, medo do que vai acontecer. Não é pra comer o chocolate ainda não. Tira da boca. Pronto, tá bom. Lambeu o chocolate. Ele já começou a sentir o gosto do chocolate. Né? Já começou a despertar aí sensações no seu corpo. Tá. Aí agora você vai colocar o chocolate na boca e vai deixar ele derreter. Tá.
sem morder. Uhum. Só espera ele derreter. Vai levar um tempo. E aí, qual é a percepção que a gente tem a partir disso? Que quanto mais tempo você deixa as experiências acontecerem no seu corpo físico, melhor vai ser a nutrição que você vai receber quando isso finalizar. Você está sentindo o gosto. Você está sentindo realmente o gosto de verdade. Então, se você leva isso para dentro da sua relação íntima, você vai sentir o gosto da sua parceira, o cheiro da sua parceira, o toque da sua parceira, as infinitas possibilidades que você vai ter a partir das sensações que vocês vão criar naquele momento. Uhum. Se quiser, pode engolir. Tô até me tremendo aqui. Mas não é gostoso? Tá bom. Não é diferente? Você tá fazendo eu me lembrar da sessão que eu fui fazer. Que foi exatamente isso que eu senti. Olha como demora, olha como saliva, olha como é gostoso. Aí agora pega, calma. Agora pega esse outro pedacinho de chocolate e come rápido. Ah, não vai ter graça, né? Não vai ter graça. É pra comer mesmo? É. Come ele rápido. Você sente até que nem precisava. Porque o outro que ficou ali derretendo tava aquele gostinho tão bom, aquela experiência tão boa. É, sim. E quando eu como rápido, eu só consigo sentir o gosto quando tá passando pela garganta, na verdade. Não sinto na boca, né? Tô mastigando, tá meio mecânico, né? Então foram essas experiências que a gente vivenciou esses dias no retiro. Então, vocês comeram novas muito chocolate, formas. né? Comeram muito chocolate Não, lá? teve o ritual de chocolate. Teve? São várias experiências. Teve? Tem. Por exemplo, eu posso fazer isso com uma manga ou com uma fruta e mamar na manga. E lamber a manga. Mamar uma e manga. deixar o líquido da manga cair, eu ir lambendo a manga. Caramba. Despretensiosamente. Então, quantas vezes no nosso dia a dia corrido a gente para fazer isso? Pegar uma fruta que é suculenta, saborosa e deixar ela cair, sair lambendo. Se você tiver com seu parceiro, você joga no seu parceiro, ele joga em você, você beija na boca dele e depois vocês fazem um sexo louco. Eu já tô pensando na cama suja e tal. Tá vendo? A gente se preocupa com os mínimos detalhes e a gente para de olhar para as infinitas possibilidades. Então, numa sessão, você não vai se preocupar com isso, porque você vai entrar, vai viver a sessão e vai embora e o restante fica para terapeuta resolver. Cara, que legal. Na sua sessão, você proporciona esse nível de experiência? São várias, é o que eu falo para você. A gente vai gradativamente. E depende muito do que o interagente está procurando. Então, eu procuro sempre fazer uma anamnese, procuro sempre conversar e acordar antes de entrar numa sessão. Porque, às vezes, ele vai achando que o que ele precisa é só uma massagem para aliviar uma tensão ou para colocar o líquido para fora. Só que, na realidade, o que ele não está procurando é isso. Às vezes, o que ele está procurando é essa fuga que ele acredita que seja, né? Para aliviar uma tensão. Às vezes, é uma fuga de uma falta de conexão que ele não esteja tendo, de uma conversa que não está sendo dita dentro da relação dele. Então, dentro da terapêutica de casais, é o que a gente chama de ARO, ação, reação e omissão. Então, uma traição nunca é o problema. É o sintoma de algo que está acontecendo dentro da relação. Certo. Quando um homem age com o ato da traição, que a traição não é só sexual, existem vários tipos de traições que vão para além do ato em si, existe algo que aconteceu antes disso, uma ação, uma reação e uma omissão. E aqui eu não estou dizendo que a culpa é da mulher ou do homem, mas a autorresponsabilidade é de ambos. Tá. É 50-50%. Peraí, Rani, que eu tô voltando pro corpo ainda. Inclusive, eu quero falar aqui que para as próximas convidadas, tragam chocolate, tá? Esse é um chocolate de boa qualidade, não é um garoto. Qual que é esse aí? Vamos ver. Esse é Copenhagen. Olha só. É aquele língua de gato. Olha só. Copenhagen. Mas pode coisa ser um fina, Lindt tá? também. Pode ser, né? Coisa fina, gente.
é legal esse tipo de experiência, né? Quando a gente traz pra conversa. E se você comer um Então- garoto, vai ser a mesma coisa? Você perguntou, você fez essa provocação lá fora, né? Eu não sei a resposta certa, mas se a gente pensar... Assim, porque aqui você tem um chocolate de mais qualidade. Então talvez na metáfora pode ser a qualidade das relações. Sim. Não sei, né? Mas esse líquido pra fora não seria o ápice do prazer? Na nossa cultura pobre, sim. Então, mas aí eu não estaria reprimindo isso? Vamos supor que eu vou pra sessão com você. E aí você vai trabalhar, você vai fazer uma anamnese, então você vai saber ali mais ou menos o que eu fui buscar, e você vai descobrir um pouco sobre mim. Tudo bem. Aí na minha cabeça de homem, eu vou pensando, cara, eu vou sentir muito prazer, vai ser uma delícia e etc. E no fim, acho que a gente acaba caindo nesse senso comum que é, né, chegar lá. Mas eu não estaria reprimindo se eu não... Mas quem disse que você não vai chegar lá? Não, mas você falou que não é esse o intuito. Não, o intuito não é penetração. Ah, não, não estou falando de penetração, estou falando de... Orgasmo. É, isso. Sim. Esse é o... Isso vai acontecer. Mas não é não é a condicional da sessão. não, claro. Vai acontecer. Mas ela está inclusa na experiência. Sim e o não. orgasmo está incluso. Sim e não. Ou seja, Por não quê? é uma regra. Não é uma regra, porque tem várias pessoas que já se nutriram tanto que elas podem não ter o orgasmo ejaculatório. Porque me pegou quando você falou que se a gente tem o orgasmo, de repente você sai... Desnutrido? Desnutrido. Não necessariamente. Se for um orgasmo rápido, aquela coisa que eu fui só estimulado pelo visual, foi algo rápido, é como se quando você toca ali uma punheta, você tá ali, tocou, Acabou. gozou, acabou. Não sente Você nada. não foi nutrido. Exato. Você teve um estímulo e aquilo ali supriu uma necessidade momentânea e depois que essa dopamina passou, acabou. A recompensa foi essa. É diferente de você estimular, ampliar a sua percepção sensorial, fazer com que você sinta no teu corpo sensações diferentes, que você tenha um orgasmo não ejaculatório ou vários. Por isso eu sou feiticeira. Você tem vários o homem orgasmos. também pode ter vários orgasmos? Vários orgasmos, múltiplos orgasmos. Não que a gente conhece, outros... Tá. Não ejaculatório. Tá. Então a gente associa orgasmo somente ao orgasmo ejaculatório para o homem. Uhum. E o orgasmo energético, ele não tem líquido. Então ele é algo que acontece e acontece muitas vezes, amplia muito o repertório, faz você sair da mente consciente, faz você ir para estados com o divino. E a gente sai extasiado, né? E aí, às vezes, quando você tem uma experiência tão... Pode ser extasiado. Anestesiado. Anestesiado. E às vezes, quando você tem uma experiência com o divino, que você acessa o verdadeiro Tantra, que é essa união mística, você pode não ter não ter o orgasmo ejaculatório. E você vai sair nutrido. Ou ter o orgasmo ejaculatório e sair nutrido da mesma forma. Porque a nutrição, ela vem da experiência. E não do gozo propriamente dito. Vem da troca, né? É isso? Da troca e de como ele se sente a partir disso. Tá. Então eu me sinto amado, eu me sinto honrado, eu me sinto chivão, eu me sinto gostosão da porra. Então é da forma como eu me sinto, é a experiência que eu vou ter. Porque tudo que eu vejo, ouço, sinto, me programa. Então a partir desta nova programação eu me torno uma nova pessoa. Então essa pessoa que eu me tornei a partir desta sessão vai voltar para casa e como ela vai se integrar novamente nas relações ordinárias, sendo que ela já acessou o extraordinário. Isso é uma puta de uma provocação poética. Rani, você... A cara dele é ótima. Né? Me chamou a atenção assim, a sua trajetória, né? Porque você também é empreendedora, né? Você tá há 12 anos nessa área. Sim. Mas o que você fazia antes? Só pra gente entender um pouquinho mais o seu perfil, assim. Antes de começar com polidense. Com a sensualidade. É isso. É porque a minha vertente começou com a sensualidade, né? Então, eu sou arquiteta.
Arquiteto. Trabalhava na Que arquitetura. legal. Eu digo que eu era mulher empoderada. Que ia pra guerra, que ia pra luta, que colocava o pinto na mesa, que mandava e comandava. Tá. Então eu era uma mulher dura, rígida, quadrada mesmo, no sentido de... com energia predominantemente masculina, yang. Então eu não tinha nada de energia feminina. Eu era uma mulher que só atraía banana de pijama. O que é banana de pijama, gente? É o homem de bolinha colorida. O homem, que tem a figura homem, mas que tem uma energia feminina. Ah, tá. Porque todos nós temos energia feminina e masculina. Tá. Mas como eu, que tinha uma energia predominantemente masculina, ia me conectar com um homem que tivesse uma energia tão masculina quanto a minha. Ele tinha que ter um pau maior do que o meu. E aí acabava acontecendo isso, você atraía homem com energia feminina. Com a energia feminina. Então esse homem com energia feminina E era o filhinho da mamãe. Era tudo bem pra você ou te incomodava? Era o filhinho da mamãe, entendeu? Que precisava da mamãe pra ficar mandando, coordenando, resolvendo. Você era o homem da relação ali. Eu era o homem da relação. Então, assim, isso foi uma grande problemática pra mim e foi por conta disso que eu comecei a parte de autodesenvolvimento. Eu comecei a me conhecer para tentar entender que a partir das minhas histórias, das minhas vivências, das minhas crenças, eu escolhi o meu marido, meu ex-marido, né? Então a gente escolhe o nosso marido não é pelo que o homem que eu quero, mas pelo que eu vejo dentro do meu inconsciente que eu posso ter. Então, eu escolhi de acordo com as crenças que eu tinha naquela época. Mas não vou entrar nisso, senão a gente não vai entrar, já abrir outro looping. Mas dentro desse contexto da arquitetura, eu, que era essa mulher muito rígida, muito dura, muito da ação, desenvolvi um hipotiroidismo por estresse. Agora, até hoje eu não sei se esse hipotiroidismo por estresse ele foi desenvolvido pela minha vida, por lidar com homem, com obra, com gesseiro, pintor, eletricista, enfim, de estar ali o tempo inteiro exercendo uma função muito masculina, ou se foi porque na época o meu ex-marido, que era namorado, me traiu. Então eu tive esse baque também. Tá. E engordei 27 quilos. Aí com esse sobrepeso, que foi diagnosticado como hipotiroidismo por estresse, fez com que eu procurasse uma atividade física para trabalhar minha autoestima. Você já tinha esse corpo e daí na época você você engordou engordei 27 quilos. Isso. Aí fui procurar uma atividade para poder perder o peso, porque para mim o meu peso estava muito associado à minha autoestima. Certo. E aí eu descobri o pole dance. Só que eu já tinha 29 anos. Então assim, uma mulher de 29 anos que para conhecer o pole dance, que é uma atividade muito desafiadora, é uma atividade que a gente trabalha muito com o peso do nosso corpo. E foi muito difícil para mim. Mas eu tomei aquilo como um desafio. Quando eu cheguei lá e eu vi 9 barras na época, e só em uma delas, tinha uma menina que devia ter uns 100 quilos, falei, se ela consegue, eu também consigo. Independente do tempo que demorar. Se ela conseguiu ficar de cabeça para baixo, eu vou ficar também. Então, o meu objetivo era ficar de cabeça para baixo. E aquilo foi moldando a minha autoestima, foi moldando a forma como eu olhava para as mulheres, foi moldando a forma como eu olhava para o meu corpo. Então, eu que era uma mulher reprimida, porque era bonita demais para ser inteligente, então dentro da arquitetura eu tinha que ficar muito tapada, eu comecei a olhar para mim como uma potência. E aí eu falei, não quero mais trabalhar com arquitetura. Agora eu quero me mostrar para o mundo. Agora todas as mulheres precisam conhecer o pole dance. Aí eu larguei tudo e abri o meu primeiro estúdio de pole dance. Isso lá em Niterói? Lá em Niterói. Na realidade, o primeiro foi em São Gonçalo, que é uma cidade próxima de Niterói. E nos 3 primeiros meses eu já tinha 50 alunas. E foi assim muito louco, porque começou com um vídeo que eu coloquei na internet, viralizou. Esse vídeo me levou para dentro de uma feira erótica, que foi a maior feira erótica da América Latina. E você estava gordinha? Não estava magrinha, mas também não estava muito gordinha. Porque quando eu abri o meu primeiro estúdio, já tinha 1 ano de pole dance, então já tinha perdido bastante peso. E o meu corpo também já tinha mudado muito. Porque o pole dance, ele trabalha flexibilidade, condicionamento, consciência corporal. Então, o meu corpo já tinha se modificado como um todo. E a minha sensualidade também foi desenvolvida a partir disso. Porque você não se considera que você não era uma mulher sensual? Não. Eu era reprimida. Então, assim, a minha sensualidade, ela intimidava. Para que eu ia desenvolver a sensualidade? A sensualidade, ela é treinável. Eu posso treinar. E ela também é uma questão de mentalidade.
Eu preciso ter uma mentalidade sexy. Eu não posso ser somente sexy. Então, tudo Nossa, isso é desenvolvido. Muito bom isso. Não é só uma roupa que vai te tornar sexy, ou poderosa, ou sedutora, ou confiante. É como eu você me se sinto. sente, né? E a energia que eu emano para o outro. Tem uma frase muito boa, né? Que diz assim, que mais importante que ser forte é se sentir forte. Essa frase é muito boa. Mas e aí? Continua. E sexo é a mesma coisa. É Eu mesmo, preciso vale me sentir. mesmo. É a energia que vai me tornar algo. É como eu me sinto, como eu me vejo. E aí o Então, mundo o sensual vai automaticamente te ver te vê dessa forma. Porque o sensual, na raiz da palavra, eu sempre digo que o sensual é se sentir uau. Mas, voltando, é como eu trabalho a minha sensorialidade. Porque o sensual tá ligado à sensualidade, à sensorialidade. É o sentido, como eu me vejo, como eu me experimento, como eu falo comigo mesma, como eu me toco. Então, todas essas percepções fazem com que eu me sinta sensual ou não. E isso tudo, esse treinamento é que vai desenvolver essa mentalidade sensual e sexy. Que não tem nada a ver com sexual. Então, as pessoas acabam colocando tudo na mesma cesta. E o meu trabalho foi começando a ser desenvolvido a partir disso. Primeiro eu me torno, e depois as mulheres começam a me procurar para se tornarem também, porque elas começam a me enxergar dessa forma. Ela é gordinha, mas ela tem um babado. Ela é gordinha, mas ela tem um cabelo, a mão dela é assim, o jeito dela é diferente. Então eu quero me sentir assim para atrair um homem, eu quero me sentir assim para deixar de ser amante e ser atual, eu quero me sentir assim para ter um relacionamento que eu não consigo ter, então eu condiciono ter um relacionamento ao ser sexy. Então, as mulheres foram me olhando como um modelo, como uma referência, que é o que a gente está falando aqui o tempo todo. Elas me olham como uma referência e a partir disso elas me procuram para fazer algo para o outro e nunca para elas. E aí foi quando eu fui começando a desenvolver uma forma de fazer com que elas olhassem para elas e não para o outro. Então essa sempre foi a minha grande luta. Fazer com que a mulher, a pessoa, o casal, o homem, enfim, olhe para ele como um ser humano, um indivíduo individual, que tem as suas necessidades. E a partir dessas habilidades que eu desenvolvo, eu me torno alguém capaz de atrair aquilo que eu vou sustentar. Porque não basta eu atrair, eu preciso ser aquilo para sustentar. E aí, a partir do polidense, eu fui desenvolvendo essa mentalidade, fui desenvolvendo essa autoestima, fui me conectando com pessoas, Só um parênteses. sendo chamada para várias coisas. Só um parênteses, você já continua. Às vezes acontece da gente atrair algo que a gente não está preparado para sustentar? Quase sempre. Que eu digo que quero muito aquilo, e aí você... mas quando eu conquisto a riqueza, por exemplo, vamos colocar aqui que é uma coisa que todo mundo quer, eu quero ser rico. Muita gente quer, não todo mundo, né? Mas muita gente quer, eu quero ser rico. Será que você está preparado para as demandas que vêm junto com isso? Você quer pagar o imposto ou você vai ficar reclamando do imposto? Você quer uma Ferrari, mas você vai ficar reclamando que você tem que pagar o seguro, o IPVA, a gasolina? Em termos de relacionamento, que hoje em dia a gente percebe que está muito difícil se relacionar e tudo mais, né? Se conectar com as pessoas aí eu não sei, eu queria entender um pouquinho disso, sabe, a partir dessa percepção sobre, de repente você atrai alguém que seria uma potencial parceira, ou um potencial parceiro, enfim, e só que você não está exatamente preparado. Você não consegue sustentar. Para aquilo. Porque você atrai o que você é e não o que você quer. Quando eu atraio o que eu não sou, eu não dou conta de sustentar isso. Então eu demando. Mas supor, é possível atrair algo que você não, Sim. não é? Porque, por exemplo, o homem ele é extremamente visual. Ele pode se atrair por mim pela beleza. Ele pode se atrair por mim porque ele ouviu um podcast e me achou inteligente. Tá. Ele pode se atrair por mim num primeiro momento pela aparência, que é uma habilidade do capital erótico. Tá. Então, segundo essa sexóloga, ela fala muito sobre isso. Você vai se atrair por uma pessoa nos 3 primeiros segundos, por algo que vai te conectar com ela. Então, essa pessoa pode se conectar comigo pela beleza ou pela sabedoria, pela inteligência, enfim. Mas quando ela vai me conhecendo, ela vai vendo que aquilo não é a minha essência, que aquilo não é sustentável, que aquilo talvez seja algo que eu quero construir e desenvolver, mas que eu ainda não desenvolvi. Eu ainda estou na jornada. Eu não cheguei no final da jornada. E aí não dá pra sustentar. E aí eu demando, por exemplo, eu quero um homem que me trate como uma rainha, que me leve para viajar,
um homem que cuide de mim, um homem que seja ótimo de cama, que seja um parceiro ideal. Mas eu sou essa pessoa? Então, como eu vou cobrar de alguém, ou de alguma coisa, enfim, como eu vou cobrar algo que eu não sou? Você está demandando algo que você não é. Não se sustenta. Mas aí voltando, né? Você falou que a partir dessa jornada que você começaram a surgir convites, né? Para palestras, eventos, e as mulheres começaram a me procurar por esta demanda. E a palestra era sobre o que era, exatamente? Sobre autoestima, poder pessoal. Então, como elas me viam dançando, elas olhavam e falavam, nossa, ela é muito segura, muito confiante. Então, o que a mulher precisa fazer para se tornar essa mulher segura e confiante? Só que essa mulher que estava ali dançando era a Amanda, o meu alter ego. Não era a Raniele. Tá. Então, assim, eu precisei criar uma personagem que desse conta de sustentar toda aquela carga de pessoas que eu estava atraindo. Só que para a Raniele ter a musculatura emocional para desenvolver esse autoconhecimento e esse autodesenvolvimento, isso aí é um processo que vem, ó, desde lá, 12 anos atrás. E até hoje eu estou me desenvolvendo. E essa oratória você sempre teve? Sempre tive. Desde o início? Já estava no Sempre DNA tive. já. E depois, como que isso se desenrolou? Como que do polidense, das palestras e de uma figura que as mulheres estavam se espelhando, como que surge a massagem? Louco, né? É tudo muito louco. Enfim. E aí, esses convites foram acontecendo, né? Para eu performar. Então, antes era pela dança. Depois, para palestrar. Isso. Aí, na Feira Erótica, foi para performar. Tá. E aí, depois, as pessoas viam que tinha além da dança. E aí, elas começaram a me chamar para palestrar. Aí, para palestrar, eu precisei me formar em sexologia. Que legal. Peraí, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque tem muito conteúdo. Inclusive, tem foto sua no Polidense, eu acho, né? Não é? Tem foto lá, se você entrar no link dela aí, gente, lá da Top Massagens, tem uma foto que você tá de shortinho e tudo mais, e acho que tá no Polidense, Sim. né? Eu pratico até hoje. Você pratica até hoje? Até hoje, não sai da minha vida nunca mais. Que legal, cara. Não precisa nem de academia, eu acho, né? Precisa também. Precisa. Mas só para aproveitar e falar, né? Para você que acessa aí o topmassagens.com.br, lá tem conteúdo para assinante Clube Top. E a Rani também tem conteúdo lá, né, Rani? Tem algumas coisas lá, né? Sim. Conteúdo adulto. Fotos e vídeos no Polidense. No Polidense. E Polidense é uma coisa bem legal mesmo, né? E bem sensual também, né? Muito sensual. Mas eu nunca assisti uma apresentação. Acho que deve ser mais interessante ainda do que pelas redes sociais. Tá, mas vamos lá. Então, voltando. Como que você migrou, então, né? De uma coisa para outra? E aí eu fiz sexologia humana, né? Para poder ajudar as mulheres e também para começar a ter mais propriedade dentro das palestras. Tá. E eu me destacava porque eu era uma showwoman. Então, a maior parte das palestrantes, sexólogas ou terapeutas sexuais, elas só palestravam e falavam sobre um tema específico. E eu sempre levava experiência. Então, eu falava, então a Raniele ia lá e dava palestra, e depois a Amanda vinha e trazia experiência. Então, na sua palestra tinha um polidense ali? Não, não, era cadeira. Aí eu fazia chair dance, fazia lap dance, e aí fazia você chamava striptease. as pessoas pro palco, etc? Aí eu chamava as pessoas pro palco, ou então criava uma experiência em grupo. E aí isso enlouquecia, elas ficaram loucas. E isso era fechado para as mulheres? Como que era isso, Então, Rani? nesse momento era só mulheres. Só mulheres. E aí, por exemplo, um sex shop me contratava, ou uma feira me contratava para poder fazer essa palestra. E aí elas tinham essa experiência. Você virou uma referência ali. E isso rodou... Rodou o Brasil inteiro. Ah, é? Rodou o Brasil inteiro. E isso foi em que época, mais ou menos assim? Isso tem pouco tempo. Até hoje eu ainda faço. Hoje com menos frequência. Tá. Mas, por exemplo, época de Dia das Mulheres, Dia dos Namorados. Eu tô sempre viajando e fazendo palestra show. E aí, depois disso, eu tive uma crise no meu relacionamento. Quando a gente chegou em 10 anos de casamento, eu tive a minha primeira crise bombástica. E aí eu precisei fazer terapia de casal. Porque foi a única forma que eu encontrei da gente ganhar um fôlego. E a gente fez a terapia de casal. E dentro da terapia de casal, eu entendi que não investiu na seleção, vai se lascar no treinamento. Como eu escolhi o meu parceiro a partir das minhas crenças,
Eu escolhi achando, como muitas mulheres, que a gente vai mudar o homem. Que depois que casar, ele vai mudar. Só que tudo que ele queria era que depois que eu casasse, eu não mudasse. E eu mudei. E aí a gente começou a ter muitos conflitos por conta disso. Só que eu fui descobrir isso na terapia de casal. E aí depois que a gente fez a terapia de casal, eu vi ali um grande gancho para trabalhar. Então eu tinha me formado na terapêutica sexual e de relacionamentos, mas eu não tinha parte de casal para trabalhar específico com casais. E aí eu fiz a especialidade para poder trabalhar com isso. Aí eu comecei a trabalhar com mulheres e com casais. Então eu trabalhava ajudando os casais a se reconectarem, ajudando a apimentar o relacionamento, ajudando a eles se conhecerem e comecei também a massagem tântrica para poder ajudar esses casais a apimentarem. Então não trabalhava com massagem fora. Tipo, eu pegar uma sessão individual e trabalhar só com o homem ou só com a mulher. Trabalhava nesse contexto. Ou a mulher que vinha para mim para fazer uma terapia porque sofreu abuso, ou porque tinha anorgasmia, ou estava com baixa de libido, ou porque tinha algum trauma. E aí eu trabalhava isso num processo terapêutico. Me formei em Tantra também para poder fazer esse atendimento. E me formei em yoga também. Então, assim, foram um compilado de formações para poder fazer com que eu conseguisse atender essa mulher e depois atender o casal. E depois é que vieram os atendimentos com homens. E só hoje eu entendo por que eu hesitei tanto em trabalhar com homens. Por questões pessoais minhas. Por quê? Então, eu tinha medo. Tinha medo? Tinha medo de não saber colocar limite com o homem. E de o homem vir com essa coisa do sexual e eu não saber dizer não. Mesmo tendo uma energia masculina presente, uma... Mas aí, ao longo do tempo, eu fui trabalhando essa energia. Depois que eu fui entendendo, eu fui trabalhando essa energia, porque... É muita história pra contar, gente. Mas assim, eu fiquei 10 anos casada, separei, ganhamos mais 3 anos aí de fôlego. Ficamos 13 anos casados no total, mas depois eu separei. Então tem 4 anos que eu tô separada do meu ex-marido. E nesses 4 anos eu entendi que eu precisava investir na seleção, lembra? Pra eu não me ferrar em outro relacionamento. E hoje, assim, você se vê irreconhecível comparando com a mulher Total. Lá da arquitetura, da... Total. Assim, a parte do empreendedorismo, Isso é seu. de fazer, de ir, de querer e realmente colocar energia nisso, não mudou. Ainda é yang. E eu acho que a gente precisa realmente ter essa energia yang para fazer as coisas acontecerem, esse tirar do querer e fazer. E uma potência de ação muito forte que a gente percebe em E você. comunicação também. Comunicação Então isso também. para Qual mim seu sempre signo? foi... É Gêmeos com ascendente aquário. Gêmeos, claro. É. Eu sou de Gêmeos também. Mas você é muito comunicadora, meu Deus. É muito, né? É excelente, excelente, assim. É muito envolvente, né? É gostoso de ouvir e a gente fica interessado. Mas eu precisei desenvolver essa parte do feminino. Que foi uma parte que inconscientemente eu honrava. Eu tinha uma lealdade com a minha ancestralidade feminina. Então, como a minha mãe foi traída, a minha avó foi traída, e tinha toda essa parte masculina muito ferida e forte dentro do meu sistema, eu precisei ressignificar tudo isso para poder hoje trabalhar com o feminino. Então, por isso o Tantra entrou na minha vida. Para eu voltar com esse círculo de mulheres, a colocar o vestido, a colocar o pé no chão, a ter contato com a natureza, a trazer esse feminino para mim, de nutrir, de acolher, de receber. Eu acho que tudo isso acontece também num momento que as pessoas estão mais atentas sobre tudo isso aí. Sim. Esse contato consigo mesmo, com a natureza, etc. E depois, em algum momento, deixa de ser... Não é que deixa de ser, né? Mas assim, o viés, né? Que começou ali como terapêutico, de cura, etc. Você, não sei se eu estou enganado agora, migrou mais para uma questão da massagem em si, assim, de um... Na realidade, são 2 vertentes, né? Eu trabalho ainda com a parte terapêutica, que é necessária. Tá. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar com uma mulher que sofreu um abuso, passou por um processo de dependência, e a dependência, ela não é só sexual, ela pode ser física, emocional. É essa mulher que está muito quebrada emocionalmente, estruturalmente. Ela precisa, sim, trabalhar com viés mais terapêutico. E não só uma massagem resolveria o problema dela.
Perfeito. A massagem, ela pode auxiliar, ela é uma ferramenta, como eu te falei. Então, a baixa de libido, a massagem pode auxiliar, mas pode não ser o fator essencial. Uma manipulação, um autoconhecimento, pode ter algo que esteja lá atrás e que a gente precise olhar para um todo antes de trabalhar somente no genital. Então, eu trabalho com essa parte de desenvolvimento para depois ver qual é a ferramenta que eu vou aplicar. E no Tantra, como eu falei, tem a respiração, voz e movimento. Então, eu posso trabalhar com as meditações ativas, que são meditações para ampliação de orgasmo, para ampliação de nível de consciência, respiração para criação da minha realidade, meditação para meditação e respiração, porque está conjugado, para criação da minha realidade e para liberação de traumas. E tudo isso tem que ser feito quase diariamente, né? Imagino aqui. Não é uma coisa que você vai fazer uma vez e vai resolver. Não é isso. Sim. Mas aí, na parte da massagem, você acaba atuando também com uma sensualidade. Aí tem a Também. Nuru, né? Sim. E tudo mais, né? Aí, na parte da massagem, que já é uma outra vertente, aí eu posso trabalhar para vínculo, para ampliação de afeto, para despertar da sensorialidade, para ampliação orgástica, para alguma ejaculação que o homem possa ter, ejaculação precoce. A mulher, eu quero sentir mais orgasmos, quero ter o squirt. Tem M possibilidades que a gente pode trabalhar dentro da massagem. Legal. E para o casal também, que é muito importante da gente falar. Que Rani, pimenta, né? Muito. Rani, pra gente ir encaminhando aqui pro final, e você vê que rendeu aí mais do que Né? o esperado, né? Tem duas perguntinhas aqui que eu queria... 2 pontos, na verdade, né? Que eu queria que você abordasse. Um é sobre dependência emocional. Ou assim, imagina aquele homem que ele precisa se aliviar todo dia. Sim. Ou que ele sente falta de estar num relacionamento e isso acaba preenchendo de alguma forma, mas a gente sabe que não preenche, que depois é isso, fica vazio, né? E tudo mais. Só que isso pode estar muito ligado ali a uma dependência, né? Uma dependência emocional ou uma necessidade de prazer que eu acho que é natural do ser humano, né? Então, só que daí até que ponto isso também pode prejudicar em outras áreas da vida, quando você está colocando tanta energia naquilo que você esquece do restante. Sim. Eu não sei se você trabalha isso lá nos seus atendimentos com casal ou mesmo individual, sobre essa dependência emocional. Como se libertar disso? Você fala disso? Sim. E você tem respostas? Então, na realidade, isso não é inerente do homem. Isso também acontece com a mulher, quando ela se masturba muito e ela acaba depositando essa fuga, porque é uma fuga, somente no ato sexual. Então, eu tô colocando uma energia em algo que eu poderia estar... É a questão do converter, captar, converter e canalizar essa energia. Então, quando a gente falou de energia sexual, que é essa energia que a gente pode levar para outras áreas da vida, eu posso me estimular, eu posso trazer essa vontade, esse querer, essa gostosura para mim, e eu posso também potencializar isso a partir das meditações, a partir das respirações, a partir de práticas, a partir da massagem. Tudo isso eu posso fazer para ampliar e trazer mais dinheiro e propósito, e fazer com que isso reverbere para minha vida, não só financeira, mas para minha vida como um todo. Porque quando eu tenho mais disposição, quando eu tenho mais querer, quando eu tenho mais libido pela vida, isso vai acontecer naturalmente. E a dependência e carência, ela está intimamente ligada ao poder que a gente acaba dando para o outro. Quando a gente entende que nós somos seres únicos e individuais e que o normal deveria ser a gente se nutrir da gente primeiro... Então, é o que eu sempre falo, você precisa ser a pessoa mais importante da sua vida. Tudo bem, mas eu vou discordar. Aquela coisa assim de... Pontos de vista. Nós somos seres gregários. A gente precisa das relações. Com certeza. Eu acho que o homem que eu falo é o ser humano, né? Não foi feito para viver sozinho e tal. Só que tem muito discurso na internet falando sobre isso, né? De você se bastar, da solitude, etc. Eu não
todo esse discurso me pega muito, porque mas a gente precisa sim desse afeto, dessa companhia, dessa parceria. Às vezes é muito mais legal você fazer coisas e ter alguém para estar compartilhando aquilo, sabe? De repente você vai fazer uma viagem e você não olha para o lado e não tem uma pessoa para você estar compartilhando. Eu concordo. Então, esse discurso, ele é também... Eu não sei, sabe? Só que você não deixou concluir. Vai lá, vamos lá. Um grande brother... Defenda o seu ponto. Um grande brother meu, ele fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não tenho como amar o próximo se antes eu não amar a mim mesmo. Okay. Isso não significa que eu tenho que ser autossuficiente e independente. É muito mais gostoso quando eu tenho alguém para compartilhar, sim. Mas eu não posso associar ou criar somente essa possibilidade de eu só vou ser feliz se tiver alguém ou quando tiver alguém. Não, aí que é o grande erro das relações hoje. Então eu estou procurando pessoas para suprirem ou taparem buracos emocionais. Então, esse ponto, eu concordo, total, assim, você não pode colocar no outro a responsabilidade da sua satisfação, felicidade, etc. Mas não tem também aquela coisa assim da pessoa que fala assim, nossa, parece que eu só funciono se eu tiver num relacionamento. Sim. Parece que só anda se eu tiver... Por quê? Porque ela, de alguma forma, ela tá dando o poder da vida dela na mão do outro. Então, se eu dou o poder de só me sentir feliz com alguém, isso, uma hora a conta vai fechar. Ou não só feliz, mas progredir, prosperar, sabe? Sim. E por que você não pode fazer isso sozinho? E se o outro se for, a vida acabou? Então, a gente tem que ser muito cheio da gente para não que a gente some com o outro, mas que a gente transborde. E aí você vai perceber que tudo fica mais leve. E quando eu coloco a responsabilidade na mão do outro, torna-se um fardo. Tudo fica muito pesado. E isso vai reverberar para a relação, porque eu tô sempre cobrando. Então eu cobro do outro orgasmo. Eu cobro do outro me dar prazer. Eu cobro do outro me satisfazer. Eu cobro do outro me levar para viajar. Eu cobro do outro ter dinheiro para que nós possamos ter uma vida melhor. E eu tiro de mim a responsabilidade de fazer. Ou de compartilhar um sonho, uma meta. E da gente sentar junto, da gente olhar para nossa vida a longo prazo e da gente fazer isso acontecer. Então isso é muito importante. Uma pergunta rápida, com uma resposta curta e objetiva. Sim. Você já se apaixonou por algum interagente? Já. Já. Caramba, hein? Complicado, mas acontece. Né? Acontece. E a outra pergunta é, como ganhar dinheiro, Rani? Você parece ser uma mulher que tem essa resposta. Então, para mim, para além do dinheiro, é como ser feliz e prosperar fazendo aquilo que está alinhado com o seu propósito. Isso, mas é ganhar dinheiro com propósito. Sim. Exato. Sim. Primeiro é sendo verdade, para mim. É o quê? Sendo verdade. Sendo verdade. Eu vivi muito tempo mentira de sucesso, então ganhei dinheiro sendo uma mentira de sucesso, né, mostrando para os outros que tinha que ser da forma que a sociedade queria, que a internet queria, que todo mundo queria para ganhar o dinheiro, mas eu não estava cumprindo o meu propósito. Então o dinheiro vem, mas parece que ele não expande. E quando você está alinhado com o teu propósito, as coisas fluem com leveza. Vem com facilidade e alegria. Para os homens que estão perdidos, tem muita gente perdida, Rani, você sabe, né? Tem muita gente perdida. Sim. Que não sabe para onde está indo, que queria tanta coisa. Deixa um recado ali, ó. E aí também você já pode... Porque eu acho que você tem os caminhos aí, aparentemente, né? E também fala pra gente aí redes sociais, onde o pessoal te encontra. Acho que vai ter link, né? Pra quem ficou interessado em saber mais, em conhecer. Meu, a Rani, só pela presença dela, a companhia já é extremamente agradável. Que bom. Obrigada. Muito bom mesmo. E deixa as suas redes sociais aqui primeiramente, então. Você consegue me achar em qualquer rede social como Rani.Muniz, a feiticeira do Tantra. Mas Rani.Muniz você consegue achar em qualquer rede social. E o recado que eu quero deixar é que nós possamos realmente viver a nossa vida com essa expansão, com essa leveza, com essa gostosura. Não precisa ser doído, não precisa ser difícil, pode ser feito com amor. Então a gente acaba carregando muito esse fardo do tem que ser difícil, tem que ser desafiante, não pode ser gostosinho e pode sim, por que não? Tem que ser, né? Então que a gente possa realmente ser verdade, que a gente possa buscar e fazer escolhas melhores, porque tudo cria. Então, escolhas criam realidades.
Qual a realidade que você anda criando, né? Você é uma mulher que tem uma sabedoria que é bem legal de perceber. Para quem tá perdido, qual é o primeiro passo? Primeiro passo é clareza. Saber para onde você quer ir. Porque se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer pessoa me leva para o caminho que ele escolheu. Então, não escolhas também criam realidade. E como ter essa clareza? Procurando uma pessoa para que consiga te fazer as perguntas certas para que você comece a ter novos horizontes, novas percepções, porque tudo é sobre você, né? Acho que daí acaba entrando em autoconhecimento, em autodesenvolvimento terapia e tudo mais, né? Sim. Imagino que são coisas que você já passou e já... Bastante. Né? Continuo passando até hoje. Claro. Não tá... Você se considera uma mulher com uma cabeça bem resolvida? Tá tudo certo? Nunca vai estar tudo certo. E gratidão por isso, porque senão a gente para de expandir e para de se desenvolver. Então eu sempre digo que tudo que acontece, todos os interagentes que passam por mim, eles deixam um pouquinho deles. E isso vai fazendo com que eu pare para olhar para aquilo e entender por que às vezes me incomoda. Legal. Eu sempre falo, bateu e doeu, pega que é teu, resolve. Por que isso te causa nojo, ojeriza, sabe, pavor, horror? Então toda vez que isso acontece comigo, eu vou procurando conhecer, entender e vai expandindo e esse ciclo não acaba nunca. Show de bola. Rani, obrigado pelo papo, obrigado pelo chocolate. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de É muita coisa, falado? né? Eu acho que a gente conversou bastante, já abriu aqui várias janelinhas na cabeça de todo mundo. Vários. Eu digo que são provocações poéticas. Vários insights, né? Vários insights. Várias reflexões. Sim. Muito bom. Obrigado demais, viu? Eu que agradeço. Participado. Gente, então até uma próxima aí. Foi bom demais. Eu espero que tenha sido muito bom aí pra você, como foi pra mim também. E aguardo você aí no próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, Top Massagens, e acessar lá e assinar o Clube Top também, tá bom? Grande abraço aí. Até uma próxima. topmassagens.com.br. Tá afim de uma massagem tântrica ou uma massagem relaxante? Acessa lá.